Queridos irmãos, a pregação desta manhã, nós queremos falar sobre o grupo de oração. E por que falar sobre o grupo de oração? Porque eu fui eleito por vocês. Vocês me elegeram e disseram assim: vá aos encontros e traga para nós as moções do Espírito. Então eu fui ao ENF, eu fui na Assembleia Estadual. Sabe o que o Conselho Nacional vai trabalhar durante este ano? Grupo de oração. Sabe o que a Assembleia Estadual vai trabalhar nesse ano? Grupo de oração. Há uma moção do Espírito para esse tempo, para que nós mergulhemos nesta dinâmica do grupo de oração. E amados irmãos e irmãs, nesta pregação nós queremos redescobrir alguns tesouros que estão dentro do grupo de oração e que nós, uma vez mais, precisamos exercitar cada dia dentro da nossa vida. Meus irmãos, quem está com a palavra de Deus, toma comigo na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, 1. Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga não achei. Tem alguns. Romanos 5, 1. Fruto da nova justiça. Quem achou, diga bem alto, achei. Quem ainda não achou, diga não achei. Já diminuiu. Achamos? Romanos 5, 1. A palavra de Deus para nós neste tempo, Renovação Carismática Católica. Veja que coisa maravilhosa, irmãos. Neste ano nós estamos completando 50 anos da Renovação Carismática Católica no Brasil. 50 anos. Olha a palavra que o Espírito está nos dando para este tempo. Versículo 1. Justificados, pois, pela fé, temos a paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele é que tivemos acesso a essa graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus. Não só isso, mas nos gloriamos até das tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência prova a fidelidade, e a fidelidade comprovada produz a esperança. E a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus que é dirigida a nós nesse tempo. Amados irmãos, quando nós mergulhávamos nesse texto, eu peguei um escrito do seu Reinaldo Bezerra, onde ele diz assim, que a Renovação Carismática Católica é uma estratégia de Deus para esses tempos. A Renovação Carismática Católica é uma estratégia de Deus para esses tempos. E qual é este tempo? Meus irmãos, nós temos vivido um tempo onde os pais matam os filhos, onde os filhos matam os pais, onde o casamento como sacramento foi trocado por aparência social. Nós vivemos um tempo onde os homens se tornaram mesquinhos, orgulhosos. Nós vivemos um tempo onde as pessoas se prostituem por um prato de comida. Nós vivemos um tempo, irmãos, onde eu sou capaz de jogar as coisas fora e não sou capaz de doar a um irmão que precisa. Nós temos vivido um tempo onde o coração dos homens estão duros. A palavra de Deus, quando é proclamada, ela não tem causado efeito em alguns corações. E olha o que o Espírito está nos dizendo, que para esse tempo, que para hoje, a renovação é uma estratégia de Deus. Este tempo que nós estamos vivendo é o tempo propício para a Renovação Carismática Católica. Por quê, irmãos? Porque Deus suscitou, se você imaginar bem, há 50 anos atrás, nós não tínhamos renovação carismática, não existia. A renovação ainda é uma criança,
E ela foi suscitada no coração de Deus para este tempo de hoje. As pessoas estão necessitadas de uma experiência profunda de Deus. Deus suscita a renovação carismática, um soprar do Espírito. Os grupos de oração começam a acontecer. Para quê? Para que essas realidades, ao entrarem no grupo de oração, tenham uma experiência profunda do Espírito Santo. A estratégia de Deus para este tempo é a renovação carismática católica. E você faz parte desta estratégia. Você foi chamado neste tempo a ser este testemunho autêntico do batismo no Espírito. Por isso diga para o irmão que está do seu lado: neste tempo estratégico de Deus, você faz parte. Irmãos, a partir desse momento, nós começamos a mergulhar um pouco mais. Continua ainda dizendo que aquilo que nos identifica, nos faz ser o que nós somos, é a leitura que nós fazemos sobre o evento de Pentecostes. Para nós, irmãos, como Renovação Carismática Católica, Pentecostes não foi só um evento histórico. Pentecostes não foi só algo que aconteceu e ficou no passado. Para nós que somos Renovação Carismática Católica, nós acreditamos que todas as vezes que nós entramos no grupo de oração e nós clamamos o Espírito Santo, Pentecostes acontece. Há um motivo para nós ser o que nós somos. A nossa identidade, irmãos, é a leitura que nós fazemos sobre Pentecostes. A primeira pergunta que eu quero fazer ao seu coração é: qual é a leitura que nós temos feito de Pentecostes? Porque muitas vezes a leitura que nós estamos fazendo de Pentecostes é algo que aconteceu lá atrás e que hoje não tem acontecido. Mas o Espírito está nos dizendo por meio da igreja: vocês são apóstolos do batismo no Espírito. Isto é, Pentecostes para nós acontece quando nós oramos uns pelos outros, quando nós erguemos os braços, quando nós temos momentos como tivemos agora. Cada grupo de oração que acontece semanalmente é Pentecostes que precisa acontecer na vida das pessoas. Amados irmãos e irmãs, o grupo de oração precisa ser uma testemunha autêntica de Pentecostes. Quando as pessoas chegam ao nosso grupo de oração, elas têm que experimentar Pentecostes. Fala para quem está do seu lado, você está entendendo? As pessoas têm experimentado Pentecostes no seu grupo de oração? Sim ou não? Pense. É necessário experimentar Pentecostes. E para que isso aconteça, irmãos, é necessário que nós façamos justamente aquilo que nos identifica como Renovação Carismática. Veja, quando nós chegávamos a um grupo de oração, nós olhávamos aquelas pessoas e nós víamos algo diferente nelas. Eu me recordo quando eu entrei no grupo de oração a primeira vez. Eu ainda era criança, mas eu olhava aquelas pessoas rezando e eu dizia: eu quero rezar como elas. Elas rezavam diferente. Eu via as pessoas pregando e eu dizia: eu quero pregar como elas. Elas pregavam de uma maneira diferente. Havia algo novo naquelas pessoas. O olhar delas era transbordante. E eu conhecia a vida daquelas pessoas. Eu sabia o que elas passavam dentro de casa, mas eu não as via desanimar. De repente eu vejo um servo no grupo de oração doente, e aquele servo doente ia no grupo de oração e louvava a Deus, e eu pensava: como é possível na situação daquela pessoa ainda estar perseverando? Irmãos, era uma autenticidade tão grande que aquilo comovia o nosso coração. Eu olhava o coordenador do meu grupo de oração e eu me espelhava nele. Um exemplo do carisma. Nós temos perdido, irmãos, o exemplo do carisma, porque as pessoas muitas vezes olham para nós e não têm enxergado essa autenticidade, esse brilho nos olhos. Porque eu vou dizer uma coisa que não acontece aqui no grupo de vocês, porque vocês são tudo santo, graças a Deus. São grupos de outras dioceses, isso não acontece aqui. Mas você chega no grupo de oração, os servos estão tudo emburrado, não é assim? Você chega num grupo de oração, parece que estão tudo com a cara feia.
Como nós vamos experimentar Pentecostes se aqueles que têm que ser exemplo de Pentecostes não têm sido? Como que nós vamos experimentar Pentecostes, meus irmãos, se nós ainda não estamos convencidos que ele pode acontecer toda semana? É necessário que nós tenhamos no nosso coração um desejo ardente, quando Paulinho conduzia a oração de manhã, essa expectativa. Então eu vou ao grupo de oração com expectativa. Se o seu grupo de oração é de terça, é de quarta, é de quinta, é necessário ter uma expectativa. Pentecostes vai acontecer nesse dia. Pentecostes acontecerá quando nós nos reunirmos. Irmãos, eu olhava então para aquele coordenador de grupo de oração e eu dizia, eu quero ser como ele. E aí sabe o que acontecia? Aquele homem era tão usado por Deus, aquele homem era tão ungido, que quando eu cometia um pecado, eu tinha medo de ir perto dele e ele revelar. Não é assim? Dava até medo. Falei, eu não, nem vou perto. Você evitava, né? Você dava uma paz de Jesus meio de longe, porque vai que Deus revela para ele. Tamanha intimidade que ele tinha com Deus. Ora, amados irmãos e irmãs, se o Espírito é o mesmo, nós somos chamados a ter a mesma intimidade nos tempos de hoje. A nossa missão não mudou. A renovação carismática continua o mesmo. E quando eu estou dizendo isso, eu não estou dizendo no espírito saudosista, não. O que eu estou dizendo é que há uma identidade do Espírito para nós. Essa identidade não mudou. E é por isso que nós temos que rezar pelas pessoas quando chegam no grupo de oração. Meus irmãos, tem grupo de oração de outra diocese, que não é aqui, porque aqui vocês são tudo santo, que parece que não é grupo de oração, parece que é grupo de reza. A gente não impõe as mãos às pessoas, não há manifestação dos carismas. Meus irmãos, se o Espírito é o mesmo, nós somos chamados a realizar isso dentro do nosso grupo. E o que tem acontecido? Como nós não temos visto os sinais, às vezes o nosso coração fica desesperado e a gente quer colocar outras coisas dentro do grupo, porque a gente começa a perceber que não tem dado resultado. Então eu começo a colocar um monte de coisa, e eu vou descaracterizando o grupo de oração. Irmãos, o Espírito já nos deu o grupo de oração pronto. A gente só precisa fazer. A gente só precisa realizar aquilo que Ele está nos colocando. A gente precisa, sabe o que, irmãos? É colocar a mão nas pessoas e pedir o batismo no Espírito. O que a gente precisa, irmãos, é pregar de uma maneira querigmática, ousada. Meus irmãos, a palavra que nós pregamos é poderosa, e nós precisamos anunciá-la dentro do grupo de oração. Eu me recordo que quando eu entrei no grupo de oração, eu fui aprendendo a amar a igreja. Eu fui aprendendo a importância dos sacramentos. É necessário, amados, que nós tenhamos isso dentro do nosso coração. E veja, quando o Rafa dizia sobre esse tempo de colheita, a moção profética para a renovação carismática nesse tempo é que nós estamos vivendo um tempo de colheita. Nós plantamos e agora nós estamos colhendo. Você tem percebido, irmãos, que as pessoas que chegam no seu grupo de oração são as pessoas que têm os problemas mais diversos, coisas que você fala, meu Deus do céu, verdade ou não? É um tempo de colheita. Isso significa, irmãos, que se nós como renovação carismática formos o que nós somos chamados a ser, o grupo de oração ficará pequeno para nós. Se nós fizermos, amados, aquilo que o Espírito tem nos suscitado, se nós preservarmos essa autenticidade, o grupo de oração ele vai crescer ainda mais, porque nós estamos num tempo de colheita. E Deus tem enviado as pessoas ao nosso grupo de oração. Eu não tenho, irmãos. Você tem percebido as pessoas indo no seu grupo de oração? Eu me recordo que quando nós abrimos o grupo de oração há 16, 17 anos atrás, havia naquele bairro um terreiro que era muito frequentado. Quando nós abrimos o grupo de oração, uma pessoa que frequentava aquele terreiro foi ao grupo de oração. E ela chegou lá quebrada. Ela já tinha ouvido tanta coisa. E ela participou do grupo de oração. Naquele grupo de oração, ela recebeu o batismo no Espírito. O que aconteceu foi que na semana seguinte, ela trouxe mais um.
E depois ela trouxe mais um. E ela foi trazendo mais um. De modo que aquele terreiro foi ficando vazio. Até que chegou um ponto, irmãos, que o pai de santo daquele lugar foi ao grupo de oração para ver o que estava acontecendo. Quando aquele homem entrou no grupo de oração e começou a participar no grupo de oração, ele foi batizado no Espírito, ele fechou o terreiro e começou a participar do grupo de oração. É isso. Só que para isso, irmãos, nós não podemos perder essa autenticidade, esta vida no Espírito. Veja, eu vou dizer algumas coisas para você, não precisa responder, não, só pensa. Mas quanto tempo você tem dedicado em oração pessoal, preparado para o seu grupo de oração? Quanto tempo faz talvez que você não jejua pelo seu grupo de oração? Que vai acontecer na terça, na quarta, na quinta, e você jejua e fala: Senhor, eu vou oferecer esse jejum, porque eu quero que o teu Espírito haja naquele grupo de oração. Senhor, eu vou me colocar em oração ainda mais, porque eu quero que o teu Espírito toque as pessoas quando chegarem no meu grupo de oração. Meus irmãos, o Espírito começa a agir à medida que nós vamos dando abertura, à medida que eu deixo com que Ele haja na minha vida. E para isso eu tenho que ter um coração moldado. Irmãos, algo que nos falavam também neste encontro é sobre a correção fraterna, é sobre a gente corrigir o irmão. Hoje em dia não pode, porque tem uns irmãos que eles são vaidosos. Você não pode corrigir ele chega assim, né? Ele anda até meio diferente, não é verdade? Você não pode falar nada. Irmãos, quantas vezes eu fui corrigido? Quantas vezes um coordenador me sentou no canto e falou assim: ó, isso que você está fazendo é errado. Eu tenho plena certeza que se hoje eu estou numa coordenação diocesana, foi porque muitos irmãos me sentaram numa cadeira e disseram: você está fazendo errado. Ô meu irmão, muda de vida. E hoje, irmãos, nós muitas vezes não aceitamos essas correções fraternas. Não aceitamos aquilo que o irmão nos fala. Olha para quem está do seu lado e diz assim: deixa de ser vaidoso, irmão, deixa de ser orgulhoso. Aí sabe que eu escuto? Sabe que eu escuto dos coordenadores? Eu não posso falar nada para ele que ele fica emburrado. Eu não posso falar nada porque ele fica com bico. Fala para o irmão que está do seu lado: deixa de ser bicudo. Não pode falar nada. Meus irmãos e minhas irmãs, veja só, nós estamos num tempo, nós suscitamos como movimento da renovação carismática católica. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Deus nos reuniu como renovação carismática católica para que através deste movimento nós cheguemos ao céu, amém? É necessário, amados, que nós não percamos essa autenticidade, que nós não percamos a nossa vida de oração. A palavra está nos dizendo: olha, na tribulação é provada a paciência, a tribulação gera paciência. Quem aqui está passando por tribulações, levanta a mão. A palavra de Deus está nos dizendo que a fidelidade é provada na tribulação. Quantos, amados, que no momento de tribulação abandonaram tudo? Mas eu quero dizer para você que no seu momento de tribulação, se você perseverar, a sua pregação será ainda mais forte, a sua oração será ainda mais forte, porque é na provação que a autenticidade daquilo que nós fazemos vai nascendo. Por isso que eu não estou pregando para você algo teórico, mas eu estou pregando algo que eu vivi na minha vida. Nós ainda não temos mensuração do poder que tem um grupo de oração, do poder que tem quando as pessoas se reúnem, quando elas clamam o Espírito Santo verdadeiramente, quando elas colocam no seu coração um desejo ardente de experimentar Pentecostes. Nós não podemos ir para o grupo de oração
sem uma expectativa como essa. É necessário ter uma expectativa de que Pentecostes acontecerá naquele lugar. Diga para o irmão que está do seu lado: nós precisamos experimentar Pentecostes todas as semanas, em cada grupo de oração. E por quê? Porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações através do Espírito Santo. Quem teve a sua experiência verdadeira de Jesus Cristo dentro de um grupo de oração, levanta a mão. Amados irmãos, perceba que o que nós estamos pregando aqui é algo que você experimentou na sua própria vida, é algo que você tem vivido ao longo desse tempo. Então nós não podemos perder esta essência carismática no grupo de oração. A pessoa que conduz oração no grupo de oração tem que se deixar conduzir pelo Espírito. Os carismas vão acontecendo no grupo de oração. As pregações precisam ser querigmáticas. As músicas têm que ser ungidas. O grupo de oração é um conjunto, irmãos. É os ministérios trabalhando em conjunto para que a pessoa receba um batismo autêntico do Espírito Santo. Então, olhando para o seu grupo de oração, você começa a perceber algumas realidades que nós precisamos trabalhar. Isso tem que ser através de nós. E eu quero, meus irmãos, tocar no segundo ponto para que também a gente possa rezar. Quando eu dizia a vocês que é necessário que nós tenhamos uma correção fraterna, que nós os corrijamos, que nós falemos um para o outro. Escuta, entenda bem o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo para você sair metralhando o irmão, tá? O que eu estou dizendo é que tem coisas que nós vemos, que nós temos que chegar no irmão e corrigir. E o nosso coração tem que estar aberto para essa correção. A gente gosta de ser corrigido? Não. Mas é necessário, irmãos. Tem coisas que a gente não percebe. A gente brinca lá em casa. Meu pai brinca muito, ele diz assim: a gente já levou cada lambada. Foi ou não foi, irmãos? E a gente está tudo aqui? Estamos ou não estamos? Então por que hoje a gente não pode corrigir ninguém? Por que hoje tem gente que faz bico, fica com a cara fechada? Não, irmãos, é necessário uma correção fraterna sim. E digo mais, eu tive correções não só na minha parte ministerial, mas eu tive correções até na minha vida particular. Disse: olha, o que você está fazendo é errado. E hoje eu louvo a Deus por isso. Irmãos, nós precisamos viver esta correção que é fraterna. Sabe por quê? Porque isso vai causando unidade. Eu ouvi uma vez, graças a Deus foi uma vez, num grupo de oração que não é nessa diocese, mas é em outra. A pessoa disse para mim assim: olha, você precisa ir lá no meu grupo de oração. Eu falei: por quê? Porque lá eles estão vivendo um pé de guerra. Como pode um grupo de oração que é conduzido pelo Espírito ser um pé de guerra? Meus irmãos, nós precisamos ter o coração humilde, escutar o Espírito, escutar os irmãos. Eu quero encerrar para a gente rezar, mas quando a minha mãe teve um problema no coração, que muitos irmãos sabem, quando ela foi fazer a cirurgia, que eu fiquei em casa com meu irmão, sozinhos, pessoas que foram na minha casa, passar o meu uniforme, para que eu pudesse trabalhar, pessoas que levaram comida na minha casa, para mim e para o meu irmão, pessoas que ligavam todos os dias e diziam assim: vocês estão precisando de alguma coisa? Não eram da minha família, eram irmãos do meu grupo de oração. Quantos irmãos do meu grupo de oração saíam do seu serviço e passavam na minha casa? Quantas irmãs que trabalhavam num serviço pesado, trabalhavam em serviço doméstico na casa dos outros, quando terminava o seu serviço, ela ia na minha casa passar o meu uniforme. Pessoas que eram do grupo de oração. Irmãos, se nós vivermos uma autenticidade no Espírito,
Isso vai causando uma unidade tão grande em nós, que nós começaremos a entender o que São Paulo nos escreve. Olha, vejam como eles se amam. O Espírito Santo vai promovendo isso em nós. Mas é necessário ter um coração humilde. É necessário viver essa autenticidade no Espírito. É necessário, irmãos, querer viver de maneira clara o que o Senhor está nos chamando. E eu preciso na minha vida, no meu coração, tomar posse dessa palavra. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. O grupo de oração na sua vida foi e tem sido uma grande bênção, sim ou não? Você gostaria que os seus filhos participassem do grupo de oração? Você gostaria que os seus netos participassem do grupo de oração? Que os seus bisnetos, que os seus tataranetos participassem do grupo de oração? Sim ou não? Então nós temos que viver uma autenticidade no Espírito hoje. É nós. E às vezes o seu coração pode estar assim: nossa, mas tem uma pessoa lá no meu grupo de oração que precisava ouvir tudo que você está falando. Meu irmão, minha irmã, eu quero tirar um peso do teu coração. Eu quero tirar um peso das suas costas. Nesses 2 anos de coordenação diocesana, eu já conversei com muitos irmãos. Muitos. Eles chegam em mim e falam assim: Guilherme, tem um grupo lá que está difícil. Ninguém quer saber de nada. A estratégia do Espírito para nós nesse tempo é diferente. Talvez a tua coordenação, o teu serviço como servo tenha ficado pesado, porque você está se preocupando com um e tem esquecido dos outros 5, 10, 15 que querem. Quando eu conversava com um sacerdote e eu expunha a ele essas situações, sabe o que ele disse para mim? Trabalha com quem quer, porque quem não quer, não quer. Só que é um detalhe, irmãos, nós estamos servos aqui não por um chamado de um coordenador. Não foi o coordenador do seu grupo, nem o coordenador da sua cidade, muito menos o diocesano que te chamou. Você está como servo porque é um chamado de Deus. Isto significa que nós um dia iremos prestar contas desse chamado que Ele nos fez. Irmãos, eu estava um dia num grupo de oração, tinha um irmão pregando. Ele olhou para mim e disse assim: olha, você é o coordenador desse grupo? Eu falei: sou. Você tem um trabalho árduo, né, irmão? Eu falei: tenho. Ele falou: não, você não está entendendo o que eu estou falando. Eu falei: irmão, me explica. Ele disse assim: está vendo vocês servos nesse grupo? Sim. Todas as almas desse grupo de oração são responsabilidade de vocês. E eu já fiquei assustado. E ele olhou e disse assim: está vendo esse bairro aqui? Eu falei: tô. Todas as almas desse bairro são responsabilidade de vocês. Eu estou aqui como coordenador diocesano, estou olhando para o rosto de cada um de vocês. As almas de vocês nesse tempo são responsabilidade minha. Mas de uma coisa eu fico tranquilo: se vocês nesse tempo são responsabilidade minha, eu estou dizendo a vocês: vivam a autenticidade no Espírito. Sejam apóstolos da efusão do Espírito Santo. Porque se nós fizermos isso, meus irmãos, aquele bairro que é responsabilidade nossa será tocado pela ação do Espírito. Aquela cidade que é responsabilidade nossa será tocada pela ação do Espírito. Então não se preocupe com quem não está fazendo, não, se preocupe com quem está. Porque eu fico olhando a vida dos apóstolos, eu vejo, eu não posso dar desculpa não, porque o Senhor chamou 12. E quem eram esses 12? Pessoas que não tinham estudo, não sabiam ler direito,
pessoas que não tinham um vocabulário muito amplo, pessoas que pescavam, trabalhadores braçais. E o Senhor olhou para eles e disse: vem, e eu vou te fazer pescador de homens. Eram 12. Ora, amados, se hoje nós estamos aqui, é porque aqueles 12 cumpriram o que o Senhor os chamou. A palavra de Deus chegou até nós. Ora, se com 12 a palavra se espalhou pelo mundo, eu fico com o coração alegre, porque aqui nós estamos em muito mais do que 12. Se em 12 a palavra de Deus se espalhou, eu não sei quanto nós estamos aqui, talvez 400. Através de nós a palavra se espalhará por essa diocese, em nome de Jesus. Não tenha medo. Nós não podemos ter medo da missão. Nós não podemos ter medo, irmãos, de anunciar a palavra. Nós não podemos ter medo de viver a autenticidade do Espírito. Não podemos ter medo da missão. E eu sei que muitas vezes nos causa espanto, quando você olha as situações e você pensa: meu Deus. Mas o amor de Deus foi derramado no nosso coração através do Espírito. É o Espírito que nos conduz, é o Espírito que nos leva, é o Espírito que nos direciona. Então não tenha medo. Mas eu queria que chegasse no seu coração essas palavras. Quando você entrar no seu grupo de oração, quando você estiver servindo, quando você estiver com o microfone na mão ou não, seja autêntico no Espírito, seja modelo para aqueles que chegam. Seja, meu irmão e minha irmã, aquilo que o Papa João Paulo II disse à Renovação Carismática: eu desejo para a Igreja Católica que todos experimentem um batismo no Espírito. O Papa está dizendo para todos serem da Renovação Carismática? Não. Ele está dizendo que aquilo que nós promovemos dentro do grupo de oração chegue ao coração de todos. Por isso, olhando para a sua vida agora, preste bem atenção no que eu vou dizer. Não tenha medo. Não tenha medo. Eu assumi essa coordenação diocesana com 26 anos. E eu sei que tem irmãos que estão aqui, que o que eu tenho de idade, eles têm de movimento. Mas se Deus me colocou nesse tempo, é para que outros também experimentem aquilo que nós experimentamos. Para que outros como eu, com 25, 26, com 10, com 12, com 15, experimentem o mesmo batismo autêntico que nós experimentamos lá atrás. O batismo que foi capaz de transformar a vida da minha família. O batismo que eu vejo uma esposa chegando no grupo de oração, e eles estavam com os papéis assinados para o divórcio. Aquela mulher chegou ao grupo de oração, nós rezamos por ela, ela foi batizada no Espírito, deu 2 semanas, ela foi com os filhos, deu 3 semanas, ela apareceu com o marido. E aquilo que seria um divórcio, irmãos, eu vejo uma família inteira dentro do grupo de oração. Ora, amados, Deus deu essa graça a nós, e nós precisamos das terças, das quartas, das quintas, sem medo, mas com coragem, impor a mão nas pessoas, rezar por elas, pregar autenticamente, para que o batismo no Espírito aconteça. As pessoas podem ser transformadas por essa ação. Quando as pessoas chegam no grupo de oração, quando eu vi jovens, eu vi o rosto daquele irmão pálido, fraco, com os dedos sujos de tanta droga. Quando ele sentou no último banco, e nós perguntamos a ele: meu irmão, você quer mudar a sua vida? Ele disse: eu não quero mais viver isso não.
Quando a gente impôs as mãos na cabeça daquele jovem, viciado em drogas, a partir daquele grupo de oração, aquele jovem não colocou nem uma droga na boca. Deus deu essa graça para nós, irmãos, e o que nós estamos fazendo com ela? Nós achamos que a graça do Espírito está em trazer o pregador X, Y, Z, porque ele faz o povo virar de ponta cabeça, porque os povos da cambalhota. Não! A prova disso é que depois que ele passa, o grupo continua vazio. O que prende as pessoas no grupo de oração é uma experiência autêntica do batismo no Espírito. Não é as pessoas. E eu quero encerrar dizendo que o que segura o grupo de oração é o batismo no Espírito. E este batismo pode ser usado até para aquele servo simples que está no seu grupo de oração, no último banco, que não fala nada. Deus pode usar de todos, e é por isso que Ele está nos chamando. Meu irmão, faça o grupo de oração como ele tem que ser feito. Não queira ficar colocando um monte de coisa que não é grupo, porque quanto mais coisas desse tipo você colocar, mais longe da identidade você estará. Mas faça aquilo que nós somos chamados a fazer. Seja conduzido pelo Espírito, deixe com que Ele te leve. Encare o seu grupo de oração como uma graça, como uma estratégia de Deus para esse tempo. Encare o seu grupo de oração como uma bênção para os dias de hoje. E aí, irmãos, esse tempo que eu dizia, esses tempos sombrios, onde a fé foi se perdendo, onde tudo pode, onde há um relativismo gigantesco, dentro da igreja e fora. A renovação carismática católica surgiu há 50 anos para dizer para a igreja: nós queremos ser autênticos. Nós queremos ser igreja.